bem-vindo! Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Você já sabe que neste canal a gente entrevista empreendedores e empresários santistas para a gente contar a história deles, para eles mostrarem como é que foi a trajetória. E empreender também vale para os profissionais liberais, principalmente na saúde, é uma trajetória. Quando o profissional se forma, principalmente os médicos, eles começam uma longa história de trabalho até ascenderem na profissão. E é lógico, tem que investir tempo, recursos, estudo na sua carreira para alcançar lugares e trabalhos melhores. Hoje eu vou conversar com o Dr. Eugênio Gonzalez Cação, que é cirurgião plástico aqui de Santos, se formou aqui, a história de vida dele é aqui e tem muito para explicar para a gente, inclusive para aqueles que pretendem empreender na área de saúde. Foi estudar saúde a fundo e hoje pode dividir e compartilhar com a gente. Obrigada e bem-vindo, doutor. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Agradeço o convite, né? Eu não sei se eu tenho muita coisa a falar da minha vida, mas a gente acha que tudo passa tão rápido que foi até um negócio automático, né? Parece que criança, infância, blá, 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 até chegar a ser pai, médico e uma série de outras coisas. Mas quando a gente vê as fotos, é que a gente percebe a trajetória. Quanto aquela pessoa plantou, estudou, começou, terminou, acertou, errou. Você vê a trajetória e pensa, puxa, olha como o tempo passou rápido e olha quanto eu plantei, quanto eu acertei, quanto eu errei, porque não tem trajetória lisinha, certo? A gente investe em coisas que às vezes não funcionam, entra em lugares e fala, puxa, não era bem isso que eu queria, mas precisa passar. Tudo isso faz parte. Eu sou filho de português e uma espanhola. Meu pai, sim, foi até administração, tudo, contador. Minha mãe, ela tem o ensino básico, mas eles tinham sempre aquela preocupação de educar os filhos, né? Uhum. Então, desde a infância, eu fui estudar no Colégio Santista, né? Tinha uma formação religiosa também lá, importante. E eu sempre gostei de estudar, Letícia. Eu gostava de esportes, tudo, mas eu gostava de estudar. Já se destacava Eu gostava de estudar. no fundamental e no médio. Junto que com o colégio eu fiz o inglês, fiz 4 anos de inglês, depois eu fiz técnica em química, eu me formei em química. 3 anos lá ainda fazia, porque para mim não tinha tempo vago. Uhum. Eu tinha que fazer alguma coisa. E o colégio proporcionava isso, tudo que ele fazia de diferente eu fazia. Doutor Cação, na medicina a gente encontra pessoas que normalmente a gente encontra muito, gostam de estudar, porque você precisa estudar muito. O médico que estuda pouco, não é difícil. A gente sabe que pode ter um ou outro, mas é minoria, porque a faculdade é concorrida, o vestibular é difícil para as boas faculdades e a faculdade exige, a residência exige mais. Sim. Conforme você cresce na residência e vai para a próxima, eles puxam e apertam, a pessoa tem que ser boa. É verdade. E não é só isso também, né? Eu sempre quis me testar. Então, eu saí da faculdade, logo entrei na faculdade. Eu fui aprovado em 3 faculdades. Uhum. Porque a carga que eu tinha no colégio era muito boa. Eu fiz 6 meses do objetivo, né? Porque eu achei que ia compilar melhor o conhecimento. Mas eu peguei 3 faculdades. E aí eu acabei escolhendo a de Santos. Porque minha mãe cozinha muito bem. Aí eu acabei ficando em Santos. E aí eu passei a faculdade, tudo que eu pude aproveitar da faculdade, em termos de festa, esporte e principalmente no estudo, nas monitorias, eu fiz muita monitoria. Então, primeiro ano eu passei direto, quando foi para o segundo ano eu já era monitor de histologia, que era a cadeira do primeiro ano, já era monitor no terceiro ano de fisiologia e anatomia no primeiro também. Então, eu acabava fazendo o que eu podia fazer, eu fazia. Porque assim, tudo não é muito fácil. Medicina não é fácil. Medicina não é fácil, a cobrança é muito grande, a quantidade de estudo é muito grande, tanto que você estuda de manhã e de tarde. Uhum. Então, um período que você fica, você sobra à noite para dar uma descansada, relaxada, ou até estudar para a prova ou qualquer coisa no dia seguinte. Aula. Então, eu sempre levei muito a sério a parte de estudo. E passei isso com meus filhos. Eu acho que meus filhos, eles têm essa ideia e graças a Deus eles estão seguindo a mesma sequência. Mas se a gente imaginar que são 6 anos de estudo de medicina, né? É bastante tempo. É muito tempo. Quando acabou a faculdade, você já sabia o que queria fazer? Eu soube no 4º ano. Eu queria fazer cirurgia pediátrica. Eu sempre gostei, sempre tive habilidade fina, né? Cirurgia então, desde o início, então? Desde o início. Quando eu tive o contato com anatomia, eu já falei, eu vou fazer cirurgia.
Uhum. E eu tive um tio meu que ele é cirurgião. Então, eu não sei se foi isso que, quando era criança, me inspirou. Então, eu vi ele com aquela maletinha preta e tudo. Não, esse cara é cirurgião. Não sei o que ele fala, mas ele é cirurgião, ele falava. Uhum. Então, eu queria fazer cirurgia. E aí, fui chegando, fui fazendo as monitorias, os estágios em cirurgia. No 5º ano, além da faculdade, eu ficava toda sexta-feira de plantão na Santa Casa, na cirurgia plástica, junto com o Nelson, que era um cirurgião plástico que tinha lá. Mas isso, No 5º primeiro ano. você fez, no 5º ano, No tá, 5º antes de ano, fazer a ainda residência. antes de fazer a residência. Tá. E eu já gostava de fazer plástica, eu ficava lá fazendo junto. Então, eu acabei me direcionando para essa parte. Aí, terminou a faculdade, eu fui prestar cirurgia geral, que eu precisava fazer cirurgia geral. Antes. Também. Teve outras vagas, mas eu escolhi o Ana Costa. Já, Porque era ainda em Santos. Santos. Passei no concurso, aí fiquei lá. E porque hoje em dia a gente tem a necessidade de 3 anos de cirurgia geral, mas 3 de plástica. Então tem mais a uma faculdade para você fazer. E a residência é concorrida, não tem para todos, concorrida, né? É uma muito, baita prova. Muito. Hoje eu faço parte de um serviço de cirurgia plástica e são 3 vagas, hoje vão 50 pessoas lá fazer, fora os estrangeiros também vêm. Aí eu passei em cirurgia plástica, lá no Evaldo, eu fiquei com o Dr. Evaldo Bolívar 3 anos também, e terminando lá os 3 anos, eu estudei também porque eu tinha que ter o título de especialista. Aí logo, depois de formado, já peguei o título de especialista. Aí eu queria mais, eu queria fazer o titular de cirurgia plástica, que aqui é uma categoria a mais do especialista, que você pode dar aula, pode fazer uma série de coisas. Eu fui lá e peguei, 2 anos depois, peguei o titular. Porque tem que ser 2 anos de especialista para você poder ter chance de fazer o titular. Aí fui fazer o titular. Aí eu fiz a tese do titular, passei, fui aprovado, aí fui membro titular. Foram quantos anos estudando então, hein? Por enquanto 12, mas calma. Aí falei assim, olha, eu quero alguma coisa a mais. E eu quis fazer mestrado. E eu falei assim, eu não vou fazer mestrado agora, eu quero abrir outra parte do cérebro que não tá direcionada para medicina, eu vou fazer outra coisa. Como minha esposa é advogada, ela falou assim, por que você não faz alguma coisa em direito? Aí eu fui pesquisar e tal. E tem um amigo nosso, que é o Fernando Acauí, que é um promotor aqui, e ele estava iniciando um mestrado lá na Unisanta. Aí eu falei, Acauí, eu vou fazer mestrado em Direito à Saúde. E aí eu peguei e comecei o mestrado. Aí fiz 2 anos e meio, passei na prova também, e hoje eu sou mestre em Direito à Saúde. Antes disso até, aqui é muita coisa, né? Eu já tenho 7 concursos públicos, né? 6 que eu fiz logo depois 3 anos. Bom, por quê? Prova alternativa é com Tudo. você, né? 6 eu tenho de clínica geral, só que não era o que eu queria, eu sou cirurgião plástico. E os concursos de cirurgião plástico, eles são muito difíceis. Aí tinha 2 concursos, de Cubatão e Santos. Eu fui lá e prestei. E hoje eu sou concursado de Cubatão, sou concursado de Santos, em cirurgia plástica. Então eu continuo indo. A onda está me levando, eu estou indo embora. Você gosta mesmo de uma prova. Eu gosto de prova, eu sempre gostei de prova. E seus filhos pegaram isso? Eu não sei se eles gostam, mas eles têm que fazer prova. Tem jeito. Agora, quando é que você resolveu começar a empreender? Pensou assim, bom, tem que trabalhar nos hospitais, tem que atender, isso faz parte para construir sua carreira. Sim. É importante porque o médico também está ali para cuidar das pessoas, salvar vidas, é a base. Sim. Só que ele tem uma hora que ele quer empreender, ele tem o consultório dele, a clínica dele. Quando é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu comecei em São Vicente, um ano depois de formado. Já abriu? Eu já abri meu consultório. Até era um amigo meu, Rodney, que era oftalmo, a gente abriu junto o consultório e nós ficamos lá durante um tempinho. Aí eu vim para Santos, porque minha vida toda era aqui, né? E aí eu comecei com uma casa ali na Rua Pernambuco e há 15 anos eu já estou aqui na Rua Piauí. E eu falei, não, tem que ter meu espaço próprio. No início eu tinha uma salinha de pequena cirurgia que eu fazia. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer outras coisas agora. E comecei a fazer alguns cursos. Por quê? Em cirurgia plástica, né, a gente tem uma série de coisas. Tem gente que se especializa em nariz, em mama, em abdômen, só lipo, em lifting, fazer ruga. Né? Então, para cada coisa nova que aparecia, a gente vai e faz esse curso. Por exemplo, hoje em dia está estourando a lipo HD.
A lipo HD, lipo HD, que se façam bem ou façam mal, mas a lipo HD que tá estourando nas mídias sociais. E a gente começou a mexer as coisas e levar a lipo HD, os conceitos de lipo HD, para algumas outras cirurgias. Por exemplo, o Dr. Oswaldo, ele foi o detentor da técnica da lipoabdominoplastia, porque antigamente só se fazia abdômen. Dermolipectomia que puxava. Ponto. Aí ele foi com um estudo anatômico e falou assim, não, a gente pode aspirar estas áreas que não vai ter problema vascular. Então a gente vai fazer um abdômen que ele é mais completo. Então ele vai ficar a pele esticada e com as áreas da cintura, aqui a área superior, aspiradas. Isso durou muito tempo, ele ganhou prêmio, viajou o mundo. Daí surgiu a Lipo HD e ele falou assim, uai, por que eu não coloco os conceitos do Lipo HD junto com a lipoabdominoplastia e eu faço um abdômen que ao invés de ser só chapado, esticado, eu coloco umas marquinhas para quem olha assim não imaginar que é um abdômen. E foi o que deu um sucesso danado. Para achar que é músculo? Que acha que é um músculo. Não aquele... Porque tem vários tipos, né? Tem gente que faz lipo HD que parece o peito da tartaruga ninja. Você vê aqueles gomos marcantes e tudo. Hoje em dia... Mas ali não é músculo, então? Não é. E aí o que você faz? Você acaba fazendo uma mimetização. O abdômen parece que tem uma área muscular marcada, mas não é músculo. E aí o que acontece? Nisso daí, virou um trabalho tão bom, a gente publicou e tudo, e este ano nós fomos em Austin receber um prêmio, que chama-se MELIAC, que eles dão para o melhor trabalho científico em determinada área do mundo. E o Oswaldo foi com o nosso grupo, eu fui coautor também, e nós fomos lá e recebemos o trabalho lá, que é difícil falar lá. Antes do Dr. Oswaldo, só o Pitangui tinha falado. Bom, foi uma carreira construída. E paralelo a isso, clínica e consultório, como é que você se virou com o dia a dia? Contabilidade, parte jurídica, funcionário, RH, foi difícil, foi fácil, foi aprendendo no meio do caminho, porque tem essa parte, tem que lidar com isso tudo também. A maior Além parte da responsabilidade... Hoje em dia eu terceirizo muito. Contabilidade terceirizada, parte de enfermagem terceirizada, RH também. Porque eu não tenho tempo de ver essas coisas. Não tem como, né? Não tem. Então, o que acontece? Eu diminuí muito também algumas coisas assim de procedimento cirúrgico em hospital. Porque hoje a legislação é muito difícil para que você tenha uma clínica de cirurgia plástica, dos moldes que tem que ser feito. Porque existem muitas clínicas hoje que elas não têm uma segurança como é a de um hospital. Então, a gente, durante um tempo, operou muito em clínica e tudo, e a gente optou, há uns 10 anos, fazer só em hospital. É uma coisa a menos para pensar, né? É uma você coisa tem aí o a seu menos para consultório. pensar. O que a gente deixa para o consultório? A gente deixa para o consultório, hoje, algumas técnicas que podem ser feitas lá. Então, como é que chama? Pálpebra? Não é isso. Eu ia falar um negócio assim. A estimulação elétrica de alguns músculos para você diminuir as rugas. Os peelings, a gente usa botox, faz o preenchimento com ácido hialurônico, Elancê. Entendeu? Tem hoje os fios de sustentação. Tem pacientes que vêm hoje lá, eles não querem fazer uma cirurgia de ruga, que é mais traumatizante, hospital, tudo. Aí você faz uns fios, isso posterga um pouco, deixa que ela vá fazer a ruga um pouquinho mais para frente. E tudo isso você tem que aprender. Então, são cursos isolados que você faz para poder aplicar em sua clínica diária. Então, a maior parte do empreendedorismo nosso é aprender a fazer e replicar o que você aprendeu. Isso é até bom para os médicos que estão começando, eles têm que entender que vão passar a vida estudando e que na hora de gerir esses recursos, quando vão abrir consultório, trabalhar em hospitais, eles têm que entender que uma parte vai ser para continuar estudando. O médico tem que pensar nisso sempre, né? Que ele não para de estudar. Não. E ele estuda as coisas que funcionam e as que não funcionam. Porque você vai fazer o que você funciona. O que já está que estão rodando tudo e não funciona, você não vai fazer. Então você tem que fazer essa diferença. Sabe, olha, eu vou fazer isso porque isso aqui funciona. Isso aqui não funciona, eu estou enganando alguém. Vamos ver suas fotos? Quero Vamos. ver a trajetória nas fotos. Max, vamos colocar? Então a gente está nos Estados Unidos recebendo o prêmio MELIAC, Oswaldo Saldanha, que foi o autor, nós somos os coautores do grupo.
E isso aqui é no dia mesmo que terminou, ele já estava indo embora pro Brasil e eu ainda fiquei mais um dia lá. O que mais? Pode passando. Ah, isso é quando eu era secretário da Sociedade Brasileira e a gente tinha que chamar algumas pessoas para fazer palestra, né? Aham, de cirurgia plástica. E nós convidamos O o Maluf Maluf. para falar, que ele é um homem extremamente rápido de raciocínio, é Né? impressionante. Eu já ouvi falar. Muito inteligente também, né? Ele sabia de tudo, conhecia tudo e falava tudo. Diziam que ele sabia o nome de todas as pessoas. Esse aqui é o dia do mestrado, ó, meu pai e minha mãe foram assistir a minha defesa da tese, né? De saúde. E eu tirei a foto deles, com eles, né? Porque a gente sempre foi muito família, né? Então, e meu pai gosta dessas coisas. Eu chamo ele para todas as coisas, ele vai. Ele não tem mau tempo, não. E este foi um mutirão que nós fizemos no Guilherme Alves. Nós operamos mais de 40 pacientes de reconstrução de mama. Foi um apoio do Rotary Club de Santos e eles doaram as próteses, fizeram uma doação. E a gente pegou toda aquela fila que tinha no Guilherme Alves de pacientes. A gente, em um fim de semana, a gente se reuniu e de manhã até a noite fazendo cirurgia. Bacana, esses mutirões são muito bacanas, né? Muito. Esse é o Dr. Ilu, que nós fomos ver, é o pai da lipoaspiração, né? Eu estava também de tesoureiro nessa época da sociedade, então tive essa facilidade. Qual é a nacionalidade dele? Ele é francês. Ah, tá. Ele é muito engraçado. Foi ele que criou? Foi ele que criou, descobriu. E se fazia antes com uma cureta, igual a cureta que faz o aborto do curetagem uterina, ele bolou uma cureta que raspasse a gordura. Depois é que a cânula foi evoluindo muito. E hoje é o que mais se opera, não é? Tudo. A lipoaspiração isolada ou associada às outras técnicas é o procedimento que faz mais. Porque hoje você vai fazer uma mama, você aspira a lateralzinha, aspira aqui também. Você vai fazer um lifting, você pega a gordura, aspira e injeta nas maçãzinhas junto, que além de esticar para não ficar com aquela cara de peixe, a gente coloca aqui as gordurinhas, entendeu? Muito bom. Outra. Esse aqui foi uma palestra que eu fui dar sobre a mulher na OAB. Doutor... a Kátia, né? Urso, né? Isso, Urso. E foi um dia muito bacana também, porque eu mostrei uma série de coisas, né? Os excessos que tem feito hoje, dessa harmonização facial. Muito, né? E como deformam a paciente com aquela busca da beleza... A qualquer preço, né? Preço. Mais uma. Eu fui 10 anos Papai Noel do Hospital Dona Costa. Elas são as enfermeiras que fizeram a brincadeira comigo, e naquela época eu tinha que usar um travesseiro para mostrar a barriga. Agora não... E aí, era bacana, porque eu ia até o 10º andar, era o coral de uma igreja que também ia junto com a gente. E era até a Cleide, que montava tudo lá. E aí eu distribuía um presente para cada paciente. Até criança. E na UTI, quando tinha aquelas coisinhas, eu deixava um carrinho para criança, uma bonequinha pequenininha em cima da estufa, porque quando a mãe chegasse, ela encontrava lá o presentinho. Esse social é importante para você? Muito importante. Eu gosto de gente, Letícia, eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de ouvir, que seja o papo mais besta que for, eu gosto de ouvir as pessoas. E às vezes você tem alguma pessoa que não teve a oportunidade de ter cultura e tudo, você viu quanto você consegue tirar algumas coisas dele. Sábias, né? Sábias. Mesmo aquela pessoa que não estudou. Você conversa com uma pessoa que não estudou tudo, mas ela tem um estudo de vida que esse negócio serve para mim. É verdade, acredito. Esse é o Pitangui. Quando eu terminei lá no Evaldo, eu fui passar um tempo lá com o Pitangui, e aí eu trouxe ele de volta. Aqui nós estamos inaugurando uma área na Beneficência. Próxima? O doutor Evaldo, que é meu pai, meu saudade mestre. Dele, é verdade. Uma pessoa incrível, né? Muito estudioso. Ele era danado. A gente ouvia falar que às vezes Pitangui chamava ele para ajudar, que o Pitangui era mais velho. Ele foi anestesista. E o Pitangui convidou ele para fazer cirurgia plástica. Ah, é? Ele começou você não quer fazer cirurgia plástica? Estou precisando, gente. O Evaldo foi fazer com ele. Nossa. E operou até o final, né? Até o final. Isso são algumas aulas que a gente dá nos congressos, né? Aqui foi a formação dos nossos residentes do serviço. Ó. Ela é colombiana, brasileiro, colombiano também, o Filipinho da Bahia, esse aqui também era do interior de São Paulo. Então, é legal porque assim, na residência a gente tem 3 residentes brasileiros e outros 3 que são estrangeiros. E a gente ganha muito com isso, sabia? Troca muita informação. Como eles funcionam lá, como é que é a vida deles. Aqui eu estava numa mesa como secretário,
também num simpósio internacional. Eu sou santista. Santista roxo. Na verdade, eu sou santista e da portuguesa, né? Eu sempre fui da portuguesa santista. Gosta dos dois? Gosto dos dois. A portuguesa, quando eu tinha... Nossa, eu gostava muito mais de assistir até jogo na portuguesa porque ele é interativo, né? Você conversa com o jogador ali do lado. Próximo. Esse aqui é o Tuquinho. Também eu estava na faculdade, a gente foi conversar com ele para ele poder fazer um show para a gente lá. E ele é uma pessoa extremamente sensacional. Ele é muito bacana. Isso é a época que eu fui vice-presidente do Clube dos Ingleses, né? E também foi uma parte social muito bacana, isso aqui era uma festa tropical que a gente inaugurou lá. E voltou a ter, né? Porque tem uma época que ficou parado. Eu lembro dessa festa. Foi bacana, né? Uma Cauí, cada coisa. Fui vice-presidente também da cooperativa Santos Clínica, lá do Hospital Ana Costa, durante muito tempo. E até hoje ela está. Isso aqui é na época da faculdade. Da faculdade. Aproveitou bem a faculdade? Muito, bastante. Juventude é uma delícia, né? Eu acho que, eu posso dizer assim, com certeza foi a melhor fase da minha vida. Não sei se na faculdade está um pouco mais maduro do que a adolescência e tudo, mas para mim foi uma fase muito rica. Aqui meu filho operando comigo. E essa eu pus a imagem de Jesus Cristo. Eu achei linda essa foto. Porque eu falo assim, que tudo que a gente faz, eu sou um cara muito religioso, né? E eu sempre peço para ele ajudar. Eu falo assim, ó, guia minhas mãos se eu tiver dúvida. Que bonito. Se eu não tiver, deixa tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas se eu tiver dúvida, isso me ajuda. Então você tem na cabeça que tem algo superior guiando o que está acontecendo entre nós. Eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sou bem religioso mesmo. Essa é a minha família. A sua família. Esse é meu menino, ele hoje está no 5º ano de faculdade de medicina. O Diego, você deu aula para os dois, eu acho. Esses dois aqui? O Diego, ele já é primeiro anista de cirurgia plástica, está com a gente. O Paulinho é o nosso bebê eterno, né? Ele tem algumas dificuldades, mas ele é muito carinhoso. Minha esposa, Ana, e advogada, ela é minha parceira em tudo, manda em mim. E a gente... Bom, já estão adultos e já na faculdade de medicina, né? Já. Próximo. Esse aqui ainda não sabe o que vai fazer. O Lourenço, esse é de cirurgia plástica. Esse aqui ainda não sabe. Ainda não sabe? Não tem ideia ainda. Cada um tem seu tempo de descobrir a vocação, e eu não forço né? para ninguém. Não, tem que deixar, porque... Entendeu? Eu acabo não forçando, porque é uma coisa que tem que se nascer dele. Tem, porque a vocação você vai levar para o resto da vida. Tudo na sua vida muda, mas o trabalho que você escolhe te acompanha até o final. É a nossa missão aqui, o que você faz da vida. Então tem que escolher bem, tem que saber, entender o que a vida está te mostrando. E é o que você falou, assim, a gente tem que orientar, a gente tem que dar chance, dar tudo para ele que ele possa fazer, mas a escolha tem que ser dele, porque se você escolher alguma coisa para ele, você forçar, um dia você vai se arrepender, porque não é o que ele quer. E o que a gente espera, assim, que eles sejam felizes. A felicidade é uma coisa que demora, às vezes, para conseguir. É, isso que eu ia falar. A gente fala assim, quer que seja feliz? Às vezes leva um tempo, e depende daquilo que você planta, de como você enxerga a vida, né? Tem tudo isso também. E se precisar mudar, muda no meio do caminho. Faz parte também, né? Isso aí, a gente não tem que ficar reclamando. Se mudar é porque não encontrou, não é isso. Graças a Deus você descobriu agora. Muda. Eu queria que você encerrasse a entrevista dando um recado para quem está começando agora na jornada de medicina, sobre empreender na área da saúde, sobre prestar atenção nos recados da vida, porque a vida vai ensinando também. Tem uma filósofa que fala, né, a vida é pedagógica, presta atenção em volta, porque ela vai mandando alguns sinais, vai por aqui, agora está na hora de mudar, agora está na hora de empreender, agora dá um passo para trás. Então eu queria que você mandasse uma mensagem para o jovem que está estudando, não só medicina, mas que vai para a área da saúde e tem que empreender. Então, a mensagem que eu falo é tem que estudar. A gente não tem outra forma, porque a responsabilidade nossa com o ser humano é muito grande. Então, você pode até, por exemplo, não saber alguma coisa. Você não é obrigado a fazer o diagnóstico. Mas você tem que ter uma carga, porque se você puder fazer o diagnóstico dessa pessoa, ou, por exemplo, orientar. Eu não sei fazer esse seu diagnóstico, mas eu sei quem sabe, já é uma grande coisa. Por quê? É uma decisão importante de não eu descobrir o que ele tem, mas eu sei que aquela pessoa sabe e ela vai fazer bem para o próximo. Então, o bem para o próximo é uma coisa muito importante. Vem antes de tudo. Vem com tudo. Então, se você estiver bem preparado, a tua carga de conhecimento for muito grande,
você tem chance de acertar muito mais do que errar. Ainda que você não saiba, você vai encaminhar e vai resolver o E problema. vai resolver o problema. Então, para a área de saúde, é muito estudo. Não tem jeito. Você tem que estudar a vida inteira, porque as mudanças acontecem hoje de 3 em 3 meses, 6 meses. E para os residentes, que eu sei que é uma vida dura, são provas difíceis, alguns nem conseguem passar, não há residência para todos, e eles são muito exigidos. É uma fase da vida que tem que ter uma resistência, Trabalhar muito. mas vale a pena. Vale, e a minha sugestão para eles é assim, tenham paciência. Isso passa. E faz parte. Isso passa. Pode ter certeza que se você fizer direitinho, e o residente é aquele cara que tem que, além do que ele está trabalhando, ele tem que, puxa, alguém está operando um negócio diferente lá. Eu vou ver. Vai lá ver. Porque nenhum caso é igual ao outro. E a dificuldade que aquele médico está tendo vai ser a tua dificuldade um dia. E se você souber que aquele cara, ele resolveu daquela forma, você fala, epa, aquilo funciona para esse tipo de gente. Então, se você se limitar a ficar só no teu quadrado, você vai ver apenas uma determinada sequência de casos, que podem ser casos fáceis, casos que não têm complicação nenhuma, e só vai saber tratar aquilo. Agora, se você pular, e não é só às vezes no mesmo serviço, você vai fazer um estágio fora. Ó, em Bauru fazem lábio leporino, é o maior centro do Brasil que faz leporino. Eu vou para lá. Eu quero saber como é que eles fazem. O que é o diferente deles? Por que eles são... Qual é o empreendimento que eles fizeram lá que tornaram o maior centro da América Latina? Você era o curioso que ia atrás de outras cirurgias e ia ver tudo. O Pitangui é o melhor cara, eu vou lá com ele. Vou falar com ele. Vou ver o que é. Desde novo você já tinha isso? Já tinha isso. Então, o jovem, ele precisa saber disso, que ele precisa do tijolinho. A gente tem que imaginar que a casa que vai ser construída depende tudo de um alicerce. Se você colocar apenas os tijolos, sem as barras que sustentam, sem o alicerce, ela vai ruir um dia. E lembrar, sim, que também eles não tenham medo de acontecer, por exemplo, de ter um resultado que não seja agradável. Porque vai acontecer. O Pitangui mesmo, ele deu uma aula uma vez sobre as intercorrências que ele teve. Ele não acertava 100% e nunca acertou. Ninguém, né? E ninguém acerta. O mais importante é você aprender com o que você errou. Que vai acontecer alguma coisa, pode acontecer, mas você tem que aprender com aquilo. O médico tem que ser uma pessoa resistente. Tem que ser. Tem que ser. Ele não pode ser frágil. Senão ele não segura a onda. Isso em tudo. A gente conversando hoje até com uma pediatra, que ela se aposentou agora, ela falou assim, foi muito dura a minha vida. Eu falei, muita criança, tudo. Não, é a criança, a mãe e a avó. Doutor Eugênio Cação, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Aqui nós queremos realmente ouvir a trajetória de cada um e entender como é o passo a passo, principalmente para quem está começando agora, para que se torne resistente, resiliente e faça o que tem que fazer, porque a hora que você tem força é na juventude. Depois a sua força vai mudar, a sua resistência vai diminuir, mas enquanto você é jovem, faça o melhor, põe os tijolinhos, porque vale a pena. Quando você olha para trás, você pensa que valeu a pena. Era isso que você queria fazer da vida. Sim, era isso, com certeza. Era a vocação tá aí, né? Eu imagino fazendo outra coisa. Aliás, eu gosto de tocar música, mas tenho uma banda e tudo, então isso é a minha diversão. Mas o meu amor mesmo é pela medicina. É muito bom olhar para trás e sentir que valeu a pena, né? Pôs os tijolinhos no lugar certo. Foi. Pôs os tijolinhos e fez os tijolinhos direitinho, né? Argamassa, todo o resto. Doutor Cação, muito obrigada por ter vindo, viu? Foi bom demais, foi bom. Até a próxima. Tá joia. Se você gosta desse tipo de entrevista, curta, comente, compartilhe, que isso tudo faz parte para divulgar o nosso trabalho. Nós aqui entrevistamos empresários e empreendedores da nossa região para eles contarem a trajetória de vida e para que você se anime. Esse é o programa Inspiração. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau.